começar. Vamos então iniciar nossa aula de batalha espiritual. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Esperar a minha ajudante, Isabelle Alencar, a passar para o próximo slide. Amém. Então vamos lá, né? Batalha espiritual. Quando a gente vem para Cristo, começa a nossa luta espiritual no reino de Deus. Quando a gente diz sim para Jesus, nos alistamos num exército abençoado, no exército de Deus, e a luta se inicia nas nossas vidas. Então, batalha espiritual é uma realidade, embora não possamos ver com os olhos naturais, existe um mundo espiritual em conflito permanente. Então, a gente fala o seguinte: se Deus abrisse agora os olhos espirituais nossos, nós íamos ficar tão assustados e tão temerosos com essa luta, que a gente poderia entrar ou no estresse profundo ou no pânico profundo. O ser humano, ele não tem, a mente dele não foi preparada para esse mundo espiritual, na questão de visão e nem de audição. Então, quando a gente escuta ou vê, a gente começa a ficar, como a palavra diz, perturbado emocionalmente. Então, a gente fala que 90% das pessoas que estão internadas em manicômios, em lugares psiquiátricos, elas vêm e escutam esse mundo espiritual. Então, os olhos espirituais foram abertos em alguma época da vida delas, porque Deus fechou. Deus fechou para preservar o ser humano. Então, fechou. Mas em algum momento da sua vida, os olhos foram abertos. E aí a pessoa começou a ver, escutar e até sentir na pele o mundo espiritual. Então a gente ouve relatos de pessoas que o inimigo arranha, que o inimigo joga na parede, que a pessoa escuta eles falarem, os espíritos malignos, que as pessoas têm visões, né? Vê vultos, vê assim, sabe, personagens terríveis na sua frente. Então a gente sabe de relatos de pessoas assim. Eu mesma, minha filha, a Daniele, mãe da Isabelle, ela na faixa de 12 anos, né, na idade dela, ela estava 13 anos, 12 ou 13 anos. Ela estava na escola e a gente pensa assim, né, eu vou colocar meu filho numa escola particular, que é a melhor coisa que existe, né, vou dar uma educação boa. Então eu coloquei na escola particular, ele ganhava um salário muito bom, então dava para pôr. Coloquei lá. E lá, naquela escola particular, na hora do recreio, as meninas, as amiguinhas dela envolveram ela. E ali, eu ainda não era conhecedora de batalha espiritual e nem tinha passado isso para os meus filhos, porque eu não era conhecedora. Você só passa o que você conhece, né? Se você não conhece, não passa. Então, chamaram ela para fazer uma brincadeira, que hoje tem até filme, né? Daquele tabuleiro, que fala sim, não, e tem as letras, e o copo vai andando o lápis, e vai, né? Tem que invocar o espírito, e nessa invocação começa a fazer perguntas, e nessa coisa de fazer perguntas, ele vai respondendo, né? Para as pessoas. E ela fez essa brincadeira, e eu não sabia. Ela talvez na cabecinha dela achou que não tinha nada a ver, que era apenas uma brincadeira. E aí, conforme o tempo foi passando, os olhos espirituais dela começaram a ficar abertos. E a Daniele, que era igual a minha Isabelle, temperamento antigamente, era muito fechada. Os meus 3 filhos eram bem fechados, ela não falava as coisas. Então ela guardava muito. O que aconteceu? Ela começou a ter visões. Só que as visões foram piorando, até que o inimigo pegava no pé dela à noite. E eu, moço, não sabia disso, porque ela estava até com medo de falar para mim. E aí chegou um momento que ela não aguentou mais, ela tinha 14 anos, para 15. Ela não aguentou mais, ela falou: mãe, está acontecendo isso. Aí eu falei assim, em que momento? Aí eu aprendi, olha como Deus é lindo. Ele me levou a aprender sobre batalha espiritual, com uma pastora muito abençoada, que é a pastora esposa do Antônio Carlos, né, Helena Maria. Ela sabe muito sobre batalha espiritual, e ela deu para mim, que eu amo digitar, eu amo fazer apostilas, é a minha praia, né? E ela falou assim para mim: você podia fazer apostila para me dar essa matéria no nosso curso? Que eu tenho um monte de livros, eu quero juntar tudo.
Tenho livros, tenho apostilas pequenas. Eu queria juntar tudo numa só. Você faz? Eu faço. Amado, isso é a melhor coisa da minha vida, digitar aquela apostila. Eu aprendi muito. Depois ela viu que eu fiquei interessada, me deu livros para ler e eu fui lendo. E ali, quando a minha filha falou disso, eu já estava preparada para ajudar ela. Se ela tivesse falado antes, eu não estaria preparada. O que eu faço com a minha filha? Eu não ia saber o que fazer. Mas quando ela me falou, eu já estava preparada. E ali eu pude lutar espiritualmente com ela e eu pude fechar os olhos espirituais dela. Porque os pais têm autoridade sobre os filhos no mundo espiritual, através de Jesus Cristo. Nós temos essa autoridade dada por Deus. E aí nessa autoridade que eu aprendi, eu fechei os olhos dela. Aí ela parou de ver vultos, visões, e o diabo não fazia mais nada com ela, né? Depois você pede para tua mãe contar essa história. Amém? Então o mundo espiritual existe e está aí. Umas pessoas são muito envolvidas com eles, outras são menos envolvidas. Mas todo ser humano na face da terra é envolvido de alguma forma. Ou com Cristo ou sem Cristo, mas de alguma forma ele é envolvido. Amém? O próximo tópico: tudo acontece nesse mundo interfere no mundo físico. Então tudo que acontece no mundo espiritual, esqueci de colocar, mundo espiritual interfere no mundo físico. Então as regiões celestiais que tem, né, que existe, que a gente não vê, as regiões espirituais celestiais interferem no mundo físico. Como? Através de guerras, através de coisas terríveis em vários países do mundo, onde Jesus não está presente, onde o cristianismo não está presente. Então acontece tudo isso. Então interfere no nosso mundo físico. Amada, se vocês quiserem vir mais para frente por causa do pastor aí que está conversando, está escutando? Dá para escutar? Glória a Deus. Ele está conversando aí que eu estou escutando. Amém? Quer falar? Pode falar. Pode, Michel. Eu pensava que nessa parte espiritual, o inimigo ele só perseguia a pessoa, arranhava, machucava. Se a pessoa fosse espírita, de candomblé, tivesse matado lá. Acontece com filho de crente, acontece com crente. Nessa matéria vocês vão aprender tudo isso. Amém? Essa mesma brincadeira do copo aconteceu com a filha de uma amiga minha. Aí o que acontece? A gente tivemos que pedir permissão para a mãe, que era espírita, se a pastora pudesse ir no hospital para orar por ela. E o que aconteceu? Os médicos já tinham se enganado, ela juntada junto a médica e falaram para ela: olha, não pode fazer nada, é espiritual. É espiritual. Aí eu lembro que foi eu e a pastora orar no hospital. E ali foi ungido a menina, e a pastora pensou lá e falou para ela assim: você crê que domingo você está na sua casa? Ela falou assim, porque a menina gritava de dores, como se fosse fato que anda nas costas. Ela brincava muito com a minha filha. Brincadeira do copo. Brincadeira do copo. E o que acontece? Quando foi no domingo, a menina já estava em casa. Amém. E até hoje. Glória. É uma coisa muito séria, a gente vive dentro de casa. Muito séria. Posso fazer uma pergunta? Pode, amado. Tem uma idade específica, não? Antes dos 7? As crianças estão fazendo essas brincadeiras. Oi? Porque a mente está mais vulnerável? Não tem. Não tem. Pode ser em qualquer faixa etária. Infelizmente, a primeira experiência que eu tive na batalha no mundo espiritual, eu tinha apenas 4 anos de idade. O demônio se materializou no meu quarto. Não tem idade. Eu não sabia explicar o que era. Meus pais não eram da igreja ainda. Foi aí então que eles me levaram e tal, mas 4 anos. Isso tudo E vocês. até hoje. Tudo vocês vão aprender nessa matéria, por isso que ela é tão importante, por isso que todos que fizeram o curso de capelania eu pedi para fazer nessa matéria, até os integrantes da capelania, era muito importante estarem aqui aprendendo dessa matéria, porque a gente vai se deparar isso com o dia a dia. E quando você começa a fazer o vídeo de Jesus, a batalha se intensifica, Sim, sim. ela fica mais forte. Sim. Então precisamos usar as armas de maneira correta, amém? Próximas. Ah, não, fica aí.